Bom dia, Bianca. Bom dia também ao ouvinte da CBN. Olha, desde 2011, instalações da UFRJ sofrem ao menos 7 incêndios. Sofreram ao menos 7 incêndios. O primeiro deles foi na Capela São Pedro de Alcântara, no campus da Praia Vermelha, na Urca. O prédio foi inaugurado em 1852, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No entanto, foi atingido por um incêndio em março de 2011 e segue em ruínas até hoje. Em setembro de 2012, o almoxarifado da Faculdade de Letras da UFRJ, no Fundão, também foi atingido pelo fogo. Em 2014, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado provocou um incêndio no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também no Fundão. Em outubro de 2016, houve um incêndio de grandes proporções no 8º andar da reitoria da UFRJ. Em agosto de 2017, 4 pessoas ficaram feridas durante o incêndio que atingiu uma das alas do alojamento da UFRJ. E este ano, além do incêndio no Museu Nacional, que a gente está discutindo hoje aqui, Bianca, um outro atingiu o 9º andar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, conhecido como Hospital do Fundão. Ou seja, desde 2011, apenas em 2013 e 2015 não foram registrados incêndios em instalações da UFRJ. E esse ano já é o segundo, Bianca. Pois é, Isabela, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque está na linha o especialista em gerenciamento de riscos, Gustavo Cunha Mello. Bom dia, Gustavo, como vai? Bom dia, Bianca. Triste com esse episódio, mas imagino, bem. Todos nós. Bom, e a Isabelle continua porque ela vai trazer ainda dados aqui referentes ao investimento que não foi feito, que deveria ter sido feito e não foi, porque acho que isso pode contribuir aqui para a nossa conversa. Mas, Gustavo, nesses episódios de incêndios que a Isabelle descreveu, pode ocorrer alguma coincidência, algum ponto em comum que pode explicar essa frequência tão grande de incêndios, de acidentes? Sim, a frequência mostra um descaso, uma decisão de topo da reitoria, da UFRJ, de não priorizar os sistemas protecionais e soluções como a segurança, né, da universidade como uma de suas prioridades. Eu sei que há reclamação de recursos, de verbas. Aliás, nesse caso do museu, eu gostaria de ressaltar, o mais importante hoje, falar sobre o museu, é o seguinte, eu não gosto desse negócio, nós temos culpa, nós não cuidamos. Não, eu gosto de dar nome às responsabilidades para que a gente cobre, para que isso não se repita, porque fica um jogo de empurra entre uma série de departamentos e órgãos públicos, e ninguém sabe bem quem é o culpado. Eu gostaria de dizer que, apesar de ser difuso e realmente ter uma série de envolvidos, a UFRJ ela tem um departamento de engenharia muito bom, um dos melhores do Brasil, mundo, com engenheiros capacitados. Ela poderia muito bem ter feito trabalhos com esse departamento de engenharia de segurança, para que montasse um projeto de engenharia para o museu e para outros prédios, outros departamentos deles, ok, mas para o museu em especial, até porque o museu é gerido por historiadores, biólogos, estudiosos que não são especialistas em engenharia de segurança. Então, pelo que o senhor já pôde analisar, Gustavo, o Palacete Imperial ele não tinha sistema de prevenção de incêndio, ele não tinha um equipamento preventivo. Nenhum. Tinha extintor e uma brigada muito rudimentar ali. Agora, à noite, por exemplo, 3 funcionários vigias não é uma brigada suficiente para a tamanha área construída que tinha o prédio do museu. Agora, essa é a primeira reclamação, com a UFRJ que poderia ter montado esse projeto. Número 2, o IFAM que teria que ser chamado para conversar, IFAM, você protege patrimônio público, ótimo, e não permite que se destrua, mas será que há alguma flexibilidade, alguma contribuição, colaboração de vocês no sentido de compreender que é preciso colocar sistemas protecionais de incêndio sob pena e risco de perdermos tudo? Quer dizer, não priorizar apenas a arquitetura e tudo, deixar que ali pelo menos 5%, 10% do patrimônio seja um pouco alterado para permitir a instalação de equipamentos, porque o que não pode também um projeto é apresentado e ele é sempre negado pelo patrimônio histórico, porque afeta ali a arquitetura e
e a história que está ali contada. E com isso, instrumentos importantes de tecnologia, por exemplo, não são utilizados. Exatamente, esse é um outro ponto. E por último, o Corpo de Bombeiros, porque a gente tem algumas perguntas aí para fazer. Por que os hidrantes não funcionaram? Responsabilidade da SEDAI, o bombeiro tem que fiscalizar. Será que o hidrante na frente do prédio da minha casa, ou da sua casa, ou do ouvinte, será que aquele hidrante está funcionando? Nossas vidas estão em risco, quer dizer, o bombeiro tem como apagar o incêndio. Minutos num incêndio, minutos são cruciais para você começar a combater e ele não se alastrar tanto. Então, quando o bombeiro chega no local e pega 2 hidrantes sem funcionar, sem pressão de água ou sem água completamente, e tem que correr atrás de carros-pipa, você perdeu ali um tempo precioso de combate ao incêndio que pode ter contribuído sim para ele se alastrar. E aí a responsabilidade do bombeiro de fiscalizar o hidrante e também da SEDAI de prover a manutenção adequada desses equipamentos públicos. Uhum. E por último, existem tecnologias, e aí é o mais importante, que já são tecnologias disruptivas de combate ao incêndio. Na Europa é usado, no Japão é usado, e aqui no Brasil é uma burocracia impressionante para se atualizar esses sistemas. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o museu não tem dinheiro, e o IPHAN não gosta que destrua muito patrimônio para instalar, por exemplo, sprinkler. Né? O sprinkler também não seria uma solução ideal, porque ele trabalha com água, então, ainda que protegesse do incêndio, destruiria com a água o acervo histórico ali dentro do museu. Então, mas existe sprinkler atualmente de produtos químicos com uma quantidade muito pequena, extremamente eficiente. E, Bianca, para te contar, você instalar um sprinkler naquele museu da Quinta da Boa Vista, você gastaria ali 5 a 10 milhões de reais. Uhum. Esse sprinkler que a Europa usa, já em alguns museus e no Japão também é muito comum, é uma bobina que você com 2 parafusos prende aquilo no teto. Sai R$200 cada bobina dessa. E eu não estou falando de um fabricante específico. Existem vários, eu não tenho nenhuma relação comercial com isso, e eu não me envolvo com isso. Eu só estou contando que existe a tecnologia para as pessoas saberem. Só que para ela entrar no Brasil há uma burocracia impressionante, precisa do Inmetro testar, precisa do bombeiro liberar o uso, e a gente poder trazer essa tecnologia para o Brasil. E há uma dificuldade muito grande dos bombeiros liberarem isso e facilitarem essa entrada dessas tecnologias. No museu seria fantástico. Primeiro porque... Aí agora que a gente tem essa tragédia já anunciada, já vista por todos, né, presenciada por todos... Aí pode ser que essa burocracia seja deixada de lado, ou pelo menos ultrapassada, mas depois que isso tudo aconteceu, aí é muito mais complicado, né? A Isabelle Rangel está aqui comigo, ela tem informações sobre investimentos, por exemplo, sobre uma verba de contrato com o BNDES, que estava para sair, mas não há tempo de esse acidente ter sido evitado, né, Isabelle? Isso mesmo. Olha, segundo Alexander Kelmer, que é o diretor do museu, o sistema de prevenção a incêndios da instituição estava incluído em um financiamento que foi obtido junto ao BNDES há 3 meses de 21 milhões e 700 mil reais. Ele afirmou que esse projeto consumiria cerca de 2 milhões desse montante. Já o reitor da UFRJ, o reitor da UFRJ, o Roberto Lerrer, afirmou que a universidade trabalha com uma brigada interna e também junto com o Corpo de Bombeiros e que havia alguma prevenção apesar do corte de verbas. E a respeito da questão do corte de verbas, o valor para manutenção do Museu Nacional é de R$ 520 mil por ano. No entanto, desde 2013, o valor não era repassado integralmente à instituição. Até abril deste ano, o Museu Nacional recebeu apenas R$ 54 mil desse levantamento feito pela TV Globo, que mostrou ainda que em 2014 foram destinados R$ 427 mil à instituição, em 2015 R$ 257 mil, em 2016 R$ 415 mil e em 2017 R$ 346 mil. Ou seja, Bianca, em 2018 só R$ 54 mil para manter o Museu Nacional com esse valor inestimável de acervo e também, né, arquitetônico. Diante desse número, né, desses investimentos
que a UFRJ passa a bola para o governo federal, mas a gente já viu que o ministro da Cultura também repassou a responsabilidade para o UFRJ e fica esse jogo de empurra, que na sua opinião poderia também ter sido evitado se houvesse um empenho maior até da parte tecnológica e gerencial ali da universidade, Gustavo. Eu acho que falta liderança do governo em esse jogo de empurra está errado. O governo, como governo federal, como liderança, deveria reunir todas as partes interessadas. E aí eu estou dizendo a UFRJ, o museu, e não só esse, como todos os outros, o IFAM e os corpos de bombeiros estaduais. Se ele reunisse todos esses em Brasília, que fosse, e ele colocasse o problema à mesa para que todos apresentassem soluções, a gente não teria visto essa tragédia. Uhum. O que eu queria acrescentar é que esses custos estão muito agravados exatamente porque o Brasil não permite novas tecnologias muito mais baratas e eficientes entrarem aqui. A gente tem uma burocracia enorme e temos que avançar nisso. O museu gastaria muito menos do que essa verba anunciada junto ao BNDES. Esse é o primeiro ponto, o que facilitaria a própria gestão pública, né? Porque todo mundo reclama de dinheiro. A outra questão não basta mandar o dinheiro um ano de uma forma pontual, instalar o sistema e nada mandar nos anos subsequentes, porque eu dependo de manutenção desse sistema. Claro. Então, é caro, não é simples. Um sistema de para-raio, você tem que ter uma manutenção anual. Os detetores de fumaça, detetor de calor, tem que ter uma manutenção trimestral. Uhum. E por aí vai. Agora, Gustavo, eu tenho um questionamento, o Fred também está aqui comigo, tem outro questionamento, já pensando agora nos próximos passos, né, da Defesa Civil. Primeiro eu queria saber se nesse trabalho de investigação, por onde que ele começa agora, né? Porque agora o principal interesse é também saber o que causou esse incêndio, além de todo esse descaso, abandono, que pode ter sido a causa principal, mas se houve algum aspecto mais pontual, né, que possa ter dado origem a toda essa destruição. Olha, assim que acabar o trabalho de rescaldo, é aberto para perícia. Aqui no caso do Rio de Janeiro é aberto para o Carlos Éboli, que faz a perícia em menos de uma semana. Resta saber se será possível fazer a perícia, porque eu, inclusive, sou perito de incêndio, eu consigo descrever o porquê começou, mas isso não é uma matemática que sempre eu vou entrar no incêndio e conseguir. Às vezes o incêndio é tão cruel, tão forte como a gente observou neste caso, que possa ter destruído todas as chances da gente descobrir onde é que começou o fogo. Uhum. Então, pode ser que ele seja indeterminável. Sim. Agora, esse é o primeiro ponto, em uma semana. No aftermath, que a gente chama, quer dizer, o que vem depois? Depois disso, da perícia, aí você tem que limpar o terreno, né, tirar o entulho, e desobstruir. Aí sim vai ter um trabalho de engenharia para ver como é que está a estrutura da edificação, se ela pode ruir, quais paredes podem se manter. E esse é um trabalho que a gente tem que acompanhar de perto, porque o prédio em si também é um prédio histórico, também é patrimônio. Ali morou a família real, um prédio muito bonito, um palácio muito bonito. Seria muito bom que a gente conseguisse restaurá-lo. Pois é. O Fred quer tocar exatamente nesse ponto. Pois é, Gustavo. Quem está vendo de fora percebe, tudo bem? Percebe que a fachada sofreu menos danos, né? Pelo menos aparentemente. Dá para dizer que ela também pode estar condenada? Existe, vendo de longe, condições de recuperação ali? Como é que é esse trabalho daqui para frente? Fred, não é possível emitir juízo de valor. Eu estive lá hoje de manhã, eu observei, mas não tenho dados científicos para emitir juízo de valor e afirmar que está ou não condenado. Pode ser que não esteja. As paredes internas, que são menores e que ficaram no calor das chamas muito tempo, e teve o colapso, né, do telhado e do segundo e terceiro andar sobre o térreo, esse colapso pode ter afetado, sim, rachado paredes, prejudicado alguma coisa. Mas isso a gente só vai conseguir saber depois. Hoje é muito cedo. Mas vamos torcer para pelo menos o perímetro, né, a fachada externa, está intacta. E aí gente com estaqueamento de aço e colocar colunas e vigas de aço por dentro dessas paredes, a gente consiga ali reconstruir um museu ou qualquer outro centro cultural que seja
dentro do prédio, mantendo a sua fachada. Isso é possível, mesmo que ela esteja muito danificada. Você consegue colocar um reforço de aço e restaurar essa parede, essa fachada do prédio. A parte interna eu acho muito pouco provável. Okay. Né? Teve muito dano, muito calor e o colapso, né, o desabamento de toda a estrutura interna. Tá bom. Gustavo, muito obrigada pela sua palavra, pela sua análise aqui para o ouvinte do CBN Rio. Um bom dia. Agradeço, bom dia a você, Fred, Bianca, um abraço. Tchau, tchau. Bianca, um abraço. Tchau, tchau. Bianca, um abraço.